Sabe aquele climão que começa em ceia de Natal? Eu estou falando ceia de Natal porque é a festa mais perto. Quando o pessoal começa a discutir política, né? Os parentes, os amigos e tal, e tal, e tal, todo mundo tem a sua opinião, lógico, sem problema nenhum. Mas será que às vezes pode rolar assim um clima assim, uma briguinha de família, aquela coisa toda? Bom, nós vamos conversar aqui com o Dr. Rafael Poço, que é advogado e ativista político, ele está gentilmente aqui conosco. Rafael, obrigado pela gentileza por participar aqui do jornal multiplataforma da Record News. Tá. Eu não estou ouvindo. Rafael, só um instantinho, deixa eu só acertar o som com você. Vê se o seu som tá bom. Fala um pouquinho. Oi, Heródoto, me escuta? Oba, agora tá bom. Tudo bem. Tá ótimo. Então, boa noite. Eu que agradeço o convite para a gente conversar sobre conversar, né? Isso, conversar. Rafael, a minha família também vai se reunir lá. Se der uma confusão, vou chamar você, hein? Olha, você não precisa me chamar necessariamente. Inclusive é para isso que a gente criou um projeto chamado Despolarize, que é um projeto que vai oferecer para as pessoas algumas ferramentas, alguma ajuda para quem quer conversar com quem pensa diferente. No final do ano está chegando, o Natal está chegando, não tem quem não fique um pouco apreensivo com as conversas sobre política, sobre temas que são que dividem a gente, e aí a gente criou um projeto que é focado em oferecer para as pessoas esse suporte, esse apoio para lidar com quem pensa diferente. Bom, então me dá uma dica, qual é o primeiro passo? Bom, o primeiro passo, Heródoto, é a gente entender que é natural ter esses conflitos de opinião, a gente entender que é natural que às vezes fique difícil conversar, especialmente sobre política. Quando a gente fala sobre política, a gente fala sobre coisas que importam muito para a gente. São nossos valores, a nossa visão do mundo. Então, o primeiro passo é difícil mesmo e é natural que a gente tenha conflitos. O conflito não é ruim. Ruim é a gente não conseguir lidar com ele de uma forma saudável. E aí tem algumas dicas. A gente lançou hoje um guia para quem quer ter essas conversas que está disponível no site. A gente lançou um baralho para quem quer conversar. As cartas servem para ajudar quem quer conversar. E algumas das dicas que eu vou te trazer aqui estão nesses produtos, né? A primeira é: antes da conversa começar, é importante se preparar para ela. Se preparar para entender primeiro o que a gente quer mesmo, né? Porque às vezes a gente fala que a gente quer dialogar, mas o que a gente quer, na verdade, é só convencer o outro que a gente está certo, né? Então, a primeira coisa é o que eu quero com essa conversa. Depois, a gente entender quais são os gatilhos, quais são aquelas coisas que ativam a minha raiva, que me deixam nervoso, que me deixam irritado, que fazem eu querer ir embora. A gente pensa na gente mesmo, a gente se prepara para a conversa. Então, a primeira dica é: para a conversa sair bem, o primeiro passo é antes da conversa começar. Depois que ela começar, a gente tem algumas sugestões, algumas dicas de como ela pode fluir de uma forma melhor. A primeira delas, depois que a conversa começa, é que a gente tenha acordos. Vamos acordar sobre o que funciona, o que não funciona. Será que eu defini um tempo para falar e eu fico mais tranquilo, e o outro fica mais tranquilo ao me ouvir, não fica querendo interromper porque ele sabe que ele vai ter o tempo dele de falar depois? Será que se eu fizer uma checagem o tempo todo daquilo que está sendo falado, será que foi isso mesmo? Você entendeu o que eu falei? Ativamente a gente tentar entender o que o outro falou. Será que se a gente, por exemplo, combinar de não generalizar, não vamos generalizar, não vamos falar vocês que pensam tal coisa, nós que pensamos, nós vamos falar em primeira pessoa. Eu penso tal coisa, eu sinto tal coisa, o que você falou, não o que vocês falaram, porque às vezes a gente faz isso e acaba ficando um pouco mais fácil de ser um pouco mais agressivo, porque a gente não está falando com a pessoa diretamente, a gente está criticando todo um grupo do qual a gente diverge. Então, tem essas dicas que são para começar a conversa, e tem algumas dicas que tem bastante, na verdade já existe bastante conhecimento sobre isso, que é especialmente sobre como a gente escuta a outra pessoa que está falando. É muito difícil escutar alguém, especialmente quando ela está dizendo algo que a gente diverge. Então, é pensar: será que eu consigo fazer as melhores perguntas para extrair o melhor dessa conversa? Será que eu consigo parafrasear, repetir o que a pessoa me falou para ver se eu entendi bem? Se a conversa ficar ruim, ficar muito agressiva, ficar muito desestimulante, a gente colocou uma seção no nosso guia que é só para isso.
como é que eu consigo, então, ou terminar a conversa de uma forma saudável, que não é um problema, a gente pode tentar dialogar, ser muito difícil por qualquer motivo, e é melhor, se estiver causando sofrimento, é melhor a gente parar mesmo, não precisamos ficar sofrendo. Ou será que tem alguma forma que alguma ferramenta, alguma pergunta, algum gesto que eu posso fazer para trazer de volta a conversa para os trilhos? Então tem muita dica, tem muito material que pode ajudar nesse Natal, nesse final de ano, a que a gente preserve as nossas relações independente das nossas diferenças. Claro. Rafael, no caso esse ajuda aquele ditado árabe que diz que a gente tem duas orelhas e uma boca só? Ele ajuda, Heródoto, e na verdade, às vezes a gente pensa que escutar é só um gesto passivo. Né? Eu fico aqui de ouvido fechado, de boca fechada, escutando o que o outro está falando, só preparando o que eu vou falar depois. É ou não é, Heródoto? Não é muito comum a gente estar conversando com alguém, dialogando, mas enquanto a pessoa está falando, a gente está aqui ou procurando falhas no que ela falou, ou já preparando a nossa resposta. Então, é de fato importante a gente reconhecer que a gente tem duas orelhas e uma boca, mas para a gente usar bem também essa capacidade de escutar. Escutar é algo que pode ser bastante comunicativo, inclusive. Se a gente escuta com atenção, a gente deixa uma escuta ativa, atenta, para mostrar para o outro que ele está sendo ouvido. Isso é muito importante. Aliás, essa é uma dica muito importante, Heródoto. As pessoas escutam mais e se dispõem inclusive a mudar quando elas se sentem compreendidas. Então, quando a gente está escutando, é importante a gente fazer alguns gestos, seja gestos com as mãos, seja algumas perguntas, reconhecer o que a pessoa está dizendo. Um exemplo muito importante é reconhecer o conteúdo, às vezes emocional, do que a pessoa está dizendo. Você não precisa concordar com a conclusão que ela tem sobre uma política, uma decisão, um político, um governante. Mas você pode dizer, olha, eu consigo entender que isso para você deve ter sido muito difícil. Você pode ter se sentido traído. Será que foi isso mesmo? E a gente vai mostrando para a pessoa que a gente está querendo de fato entender. Então abaixa a guarda. A pessoa não vai ficar na defensiva achando o que eu falar, ele está procurando uma falha para poder me desqualificar, me criticar. Então a gente vai distensionando a conversa e indo para um lugar em que a gente consegue se entender, mesmo que a gente não concorde. Roberto, onde é que eu posso ter acesso a essas dicas? Eu vou precisar disso aí urgente. Bom, eu quero depois que você conte aqui no ar para as pessoas como é que foi, se deu certo, se você conseguiu estabelecer conversas melhores nesse final de ano com família, enfim. A gente tem um site que é o despolarize.org.br. Tá, deixa eu repetir. Despolarize.com.org.br. .org.br, exatamente. Despolarize, a gente tá no Instagram também, na página do Politize, que é a organização que promove esse projeto, que é Politize, uma organização que já trabalha há alguns anos com educação para a cidadania, formando embaixadores da cidadania e de educação política pelo país. Então ali tem bastante material, e até uma coisa que eu esqueci de mencionar, Heródoto, a gente tem alguns materiais com conteúdo sobre temas. Além dos guias sobre como conversar, a gente escolheu alguns temas que a gente sabe que foram difíceis nesse ano de conversar, que foram bastante polêmicos, e colocou conteúdos sobre algumas informações. O que eu preciso saber para ter uma conversa sobre esses temas de uma forma mais informada, com quem pensa A, quem pensa B, quais são as posições que estão colocadas para ajudar que as conversas sejam, além de mais construtivas, mais informadas e menos suscetíveis às fake news, né? Certo. Rafael, obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite, obrigado.